Você está sintonizado no programa Agenda Econômica. Hoje estamos examinando aqui as parcerias público-privadas. O nosso convidado é o economista Gessner Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas e ex-presidente do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Professor, ainda naquela linha de os recursos existem, mas a execução dos recursos não é aquilo que se espera, não é aquilo que se apresenta como disponível até, portanto não tem sido escassez de recursos, pura e simplesmente a explicação. Vale aqui um dado do último ano do governo Lula, 2010, último ano, né, do governo Lula, foi o ano de maior execução do investimento público neste século. O investimento do governo federal, sem considerar as estatais, claro, não passou de 1,2% do PIB, valor semelhante ao ano de 2002. O que tem atrapalhado assim, o investimento público no Brasil? Olha, a grande dificuldade é a dificuldade de gestão. A máquina pública não está equipada para gerir bem projetos de investimento. Isso requer técnicas modernas, requer uma gestão extremamente eficiente, um foco muito grande, um acompanhamento obsessivo dos empreendimentos, mediante planos diretores, mediante um planejamento meticuloso, que não pode ser movido a interesses específicos e político-eleitorais, ele tem que ser movido dentro de um arcabouço mais amplo, de planejamento estratégico mesmo. Né? Então, para que um investimento que, normalmente qualquer grande obra, ou mesmo a reforma da nossa casa, requer planejamento. O sujeito que não planeja a reforma da casa sabe que em vez de durar 6 meses, dura 6 anos. Em vez de gastar 100, gasta 200. Em vez de gastar 100, gasta 200. E é o que acontece. Por quê? Porque um governo primeiro pega um projeto que é antigo, inadequado, depois começa a fazer o projeto, daí entra outro governo, muda e passa para outro, e assim vai e simplesmente não consegue. As instâncias, os órgãos de planejamento precisam ser melhor equipados. O senhor lembra de algum caso, algum exemplo assim, dessas obras que tenha tido uma descontinuidade por causa de falta de gestão, má gestão? Quando a gente olha na situação das rodovias no Brasil, a gente vê várias obras com grande atraso. Quando a gente olha a situação dos portos, a gente vê não só atraso, como também descoordenação entre a obra do porto e os acessos ao porto. Quer dizer, de nada adianta o porto estar bem se não tem acesso, seja acesso ferroviário, seja acesso pelo modal rodoviário. Então, nós temos, infelizmente, no Brasil, nós temos vários exemplos a ponto de chegarmos aí às vésperas da Copa do Mundo, torcendo para que realmente aconteça bem, que a gente consiga recepcionar, não só ganhar a Copa, mas recepcionar bem os nossos visitantes. E a gente sabe que não é uma infraestrutura adequada, ela não está devidamente planejada, né? Então, essa é a grande dificuldade. Com uma maior parceria, o Estado ele pode se concentrar, com a maior participação do capital privado, o Estado pode se concentrar na regulação, em fazer uma boa regulação, na fiscalização, ele pode se concentrar em cobrar o resultado. Por exemplo, a gente falava que o privado ele é remunerado mediante uma contraprestação. Bom, mas se ele não atender a um certo número de indicadores, por exemplo, no caso de uma escola, se as condições oferecidas aos alunos não atenderem uma certa característica da sala de aula, uma certa disponibilidade de tempo, um certo espaço para esportes, etc., o privado não recebe na integralidade a contraprestação. Isso é um incentivo, você paga se o resultado aparecer. Isso é que é o foco no resultado.
Quer dizer, essa filosofia de foco no resultado é que a administração pública, seja municipal, seja estadual, federal, precisaria adotar. O senhor já fez referência também à falta de projetos. E a gente percebe que isso acontece muito hoje, sobretudo nos municípios que têm uma estrutura menor, até de recursos humanos. Acontece, por exemplo, de um parlamentar direcionar uma emenda para um município qualquer e o governo federal ou estadual não poder liberar o recurso porque não há projeto naquele município. Claro. O senhor acha que, de alguma maneira, o poder público, talvez a União, poderia fomentar a capacitação ou até auxiliar, sobretudo municípios, na execução, não, mas na confecção desses projetos? Esses municípios, eu falo de municípios porque são os entes da federação menos providos de estrutura, eles precisariam ser auxiliados para conseguir ter esses projetos? Olha, com certeza. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque a gente sabe que os municípios têm responsabilidade por questões muito importantes. Nós citamos aqui os resíduos sólidos, né? Os municípios precisam ter aterros, precisam investir em drenagem, todo ano a gente tem o problema das enchentes, é porque falta investimento em drenagem e assim por diante. Então, os municípios têm muita responsabilidade, eles não têm a capacitação, os recursos necessários. É muito importante haver no país iniciativas de fortalecimento institucional, de criar nos municípios e também em consórcios de municípios, né, em vários municípios, existem a lei dos consórcios, que é uma lei importante, criar as condições para que haja uma unidade de planejamento, para que haja uma unidade que tenha formulação de projetos e que existe na legislação o mecanismo da manifestação de interesse, em que alguém da sociedade, do setor privado, etc., pode levar um projeto para ser amplamente discutido. Isso também é muito interessante. Acho que há uma missão, seria muito importante que tanto a União quanto os governos estaduais atentassem para essa necessidade de capacitação dos municípios. Professor, nós temos ainda um elemento aqui, é muito recorrente a questão dos recursos liberados efetivamente para grandes obras e aquela baixa execução, né? Como isso precisa de alguma explicação, a gente tem várias possibilidades. Uma que se exclui não se trata de erro de cálculo, até porque há mais projetos por serem feitos, né, do que, evidentemente, são liberados recursos. Ou seja, o Brasil precisa de muito avanço na infraestrutura. Então, isso nos permite inferir que o problema é especificamente político, entre a dificuldade de se organizar um consenso entre o governo federal, a esfera política, porque aqui nós estamos incluindo a questão das emendas parlamentares, mencionada pelo Ronaldo, que também se inscrevem nesse universo de baixa execução quando se trata de financiar grandes obras. É um problema, então, essencialmente político? Olha, tem naturalmente uma componente política muito importante, é inegável, né? Agora, eu acho que a gente não pode também atribuir, digamos, exclusivamente como problema político, porque senão a gente ficaria paralisado, né? É preciso formular propostas engenhosas para vencer esses problemas, né? Sempre vai haver interesses políticos, vai haver partidos, vai haver, e é bom que haja, né? É bom que haja uma vida política intensa no país, mas eu acho que a gente precisa ter leis mais que estimulem a desburocratização, que simplifiquem os procedimentos e que surjam, por exemplo, nós falamos aqui da falta de capacitação dos municípios. Seria muito interessante, essa é uma proposta que nós chegamos a formular, a discutir até no âmbito do Grupo de Economia da Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, de criar empresas estruturadoras de projetos, que seriam empresas que poderiam ter até a participação privada, uma participação privada até eventualmente majoritária, porque aí
você não teria as amarras da Lei 8666, que poderiam formular, elaborar bons projetos e oferecer para os municípios. Os municípios poderiam ser beneficiários dessas iniciativas. Os próprios governos estaduais podiam estimular essas empresas? Sem dúvida, os governos estaduais podem estimular essas empresas. Isso já facilitaria enormemente. Eu como presidente da Sabesp, ao conhecer vários municípios, eu verificava que havia uma aflição dos municípios, porque muitas vezes eles não pediam recurso, eles não pediam nada, eles pediam o projeto. O recurso até ele arrumava, mas ele não tinha projeto. E às vezes não tinha um técnico especializado capaz de formular o pedido do projeto. Nem é minimamente o que se quer. Né? Fazer a redação ali. Fazer a redação, adequar a redação à fonte de financiamento disponível. Você tem toda a razão. Nem sempre e raramente o problema é falta de dinheiro. O problema é gestão, planejamento e regulação. Aliás, corroborando isso que o senhor está dizendo, existe uma estatística que, se eu me recordo bem, cerca de 90% dos municípios não teriam em seus quadros engenheiros. Eu creio que, com certeza, então, sim. Como fazer o projeto? Fica difícil, né, para fazer o projeto e muitas vezes não basta ser engenheiro, precisa ser um engenheiro especializado naquela área, seja na área de saneamento, seja na área elétrica, né, numa área específica. O senhor falou das amarras e citou a burocracia, né? Já conversamos um pouco aqui sobre a Lei 8666, que é a lei de licitações, contratos, mas existe também a questão, por exemplo, do licenciamento ambiental e outras legislações que estão envolvidas num grande projeto de infraestrutura. O senhor acha que nós chegamos no momento de rever toda essa legislação? Toda ela, não só ambiental, mas a 8666, para desamarrar um pouco, destravar um pouco esse investimento? Olha, eu acho que sim, mas eu preferiria pensar essa mudança na legislação e essa simplificação mais como uma coisa aqui meio trotskista, mais como uma revolução permanente, que a gente está permanentemente preocupado em aprimorar, simplificar, desburocratizar, porque a gente faz um esforço, depois volta a burocracia. Então, eu acho que permanentemente é preciso haver esse esforço. E isso quer dizer, no fundo, a gente está falando aqui numa mudança de cultura. Né? Eu acho que o Brasil, eu acho que está acontecendo, eu sou otimista, né? Eu vejo o copo mais cheio do que vazio. Eu acho que a gente precisa ter essa mudança de cultura que envolve um diálogo mais aberto e menos travado entre o setor privado e o setor público, né? Um diálogo mais transparente. Também é preciso ter uma visão de finalidade, de resultado, né? Não adianta atribuir a culpa ao meio ambiente. Né? Não ocorre a obra porque não deu a licença ambiental, etc. Bom, precisa ver se o projeto era bom e contemplou toda a dimensão ambiental. Quer dizer, nós não queremos destruir a natureza. Né? Então, eu acho que essa visão mais holística e esse esforço de coordenação entre as várias esferas de governo, os vários órgãos envolvidos, sem um passar para o outro, a minha parte eu fiz, agora depende do outro, ter uma visão assim, de que no fundo o que se quer é que o Brasil tenha uma boa matriz energética, que tenha um bom sistema rodoviário, um bom sistema ferroviário, né, uma intermodalidade que vai nos levar à redução dos custos absurdos de logística. Né? Quando a gente compara uma soja embarcada para a Alemanha do Brasil, uma soja embarcada dos Estados Unidos para a Alemanha, nós pagamos o dobro do custo de logística. Quer dizer, isso mata a competitividade do Brasil. Né? Então, a mudança de cultura é essencial para isso. Professor, quando nós analisamos o desempenho das despesas não financeiras do governo federal, a gente verifica que o investimento público, aí, excluindo as estatais, nunca ultrapassa 8% do total da despesa primária federal. E aí nós temos que apenas uma pequena parte disso
é resultado do peso da presença das emendas parlamentares. Então, você tem sempre uma conta que vai deixando restos a pagar por causa de um problema que, se nós analisarmos 30 anos, ele está presente. Né? Qual é o peso efetivo, a importância da análise desses restos a pagar, ou seja, dessa execução que sempre deixa pela metade qualquer tipo, a maioria dos projetos com investimentos públicos, seja em infraestrutura, seja em qualquer outra ordem? Eu acho que há várias questões muito negativas associadas a esse peso dos restos a pagar. Quer dizer, primeiro, a opacidade, né? Porque, na verdade, se decidiu um determinado orçamento e ele não foi cumprido. Né? Na prática, foi como uma parcela apenas foi cumprida e depois foi se empurrando com a barriga. Segundo é que, se você não tem um cronograma claro, você não tem uma obra bem feita, você não tem um empreendimento bem feito. Né? E, sobretudo, visando a qualidade do serviço. Quer dizer, o que a gente viu em junho passado, da população se manifestando em relação aos serviços públicos, é uma insatisfação em relação à qualidade. Então, a gente tem que pensar não na obra, a gente tem que pensar lá na ponta o que vai significar para a qualidade de vida do cidadão. Né? Se a gente tem uma orçamentação e uma execução tão precária, a gente não consegue realizar bons empreendimentos. Sem bons empreendimentos, a gente não consegue gerar qualidade. E sem qualidade, a gente não consegue elevar o nível de bem-estar da população. A gente poderia desenhar um mapa hoje que nos apontasse quais são aquelas áreas, sobretudo para a infraestrutura, em que há no Brasil hoje mais atratividade para esse capital privado, seja via PPP, seja via concessão, ou não é possível vislumbrar esse mapa? Não, acho que é muito interessante essa questão e eu acho que a gente pode ver pelas necessidades. Né? Qual o setor no Brasil que tem mais carência na infraestrutura? A minha impressão é que são portos. É uma carência incrível. Segundo, de baixo para cima, né? Saneamento, também uma carência monumental. Terceiro, ferrovias. Quarto, rodovias. Quinto, energia elétrica. E, por fim, telecomunicações. Telecomunicações talvez seja o setor que está um pouquinho melhor, talvez assim, querendo sair da zona da degola, mas ainda muito precário. Mas não ainda são necessariamente os mais atrativos nessa ordem, não, né? Para o capital privado. Aqui nós falamos das necessidades. Para o capital privado, eu diria que essa ordem sugere uma coisa inversa. Quer dizer, quais são os segmentos onde há mais dúvidas em relação à regulação, planejamento e gestão? Portos. Né? Muitas dúvidas. Como vai ser a gestão das companhias docas? Que é fundamental. Elas vão funcionar de fato? Elas vão ter boa governança, transparência, etc. Ou não? Ou vão ser como elas têm sido? Como vai ser o planejamento? Qual é a divisão de tarefas clara entre CEP e Secretaria Especial dos Portos? A questão da regulação com a ANTAC, a questão da gestão com dúvidas que surgiram na discussão da MP dos Portos, né, que foi recentemente Exatamente. Depois, saneamento. Houve avanços muito grandes com a lei de 2007, o Marco Geral do Saneamento. Houve avanço com a decisão do Supremo em relação à titularidade nas regiões metropolitanas, mas ainda há muitas dúvidas em relação ao marco regulatório, etc. Energia elétrica, surgiram muitas dúvidas com a medida provisória e depois lei que levou aí a uma transformação súbita aí dos retornos das regras das concessões. Eu diria que quanto maiores as dúvidas em relação à regulação, gestão e planejamento, menor a atratividade. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa Agenda Econômica por hoje. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença aí em casa, junto conosco, que nos acompanha e nos dá aquelas dicas, sugestões, críticas, para que a gente possa formular as pautas para os próximos programas. Elas podem ser enviadas para esse endereço que vai aparecer aí na sua telinha, bem como
é através dele que você também pode baixar, copiar esse ou outros programas da TV Senado. Olha aí na tela, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Eu queria agradecer muito a presença aqui conosco do professor e economista Gessner Oliveira. Estaremos sempre atentos a essa temática e também àquilo que é trazido pelo livro que o senhor recentemente publicou. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço muito, uma honra estar aqui na Agenda Econômica. Quero agradecer também a participação do meu colega, o jornalista Ronaldo Martins. Muito obrigado a todos pela audiência. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.